Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Salve, salve, nação cuscuzeira! Mas, menino, quinta-feira chegou. E como diz uma grande filósofa contemporânea, meu povo, o cuscuz está pronto, viu? E aí, como é que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Eu espero que tenha sido fabulosa. Mas vocês devem estar se perguntando, menino, quem é essa maritaca? A maritaca que vos fala é Paloma Benício, a sua amiga locutora. E vamos iniciar mais uma jornada com o nosso cuscuzinho na cumbuca. E o cuscuz de hoje promete, viu, gente? Eu não vou dar spoiler não, porque spoiler é um crime, viu? Espiritual e material. Enfim, eu quero harmonizar primeiro, né? Porque para a gente iniciar um trabalho bom, a gente tem que fazer o quê? Harmonizar. E eu quero chamar a Isabel para harmonizar o nosso cuscuz, viu, gente? Ela é o queijinho ralado no nosso cuscuz. Pois, Isabel, simbora depressa. Pronto, boa noite a todos e a todos os nossos ouvintes dessa rádio que nos anima com a boa nova. Que possamos nos sentir unidos e reunidos em nome do Cristo, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre querido, que a todos nós envolve em bênçãos de luz e refazimento. Acolhe-nos, Mestre Jesus, em teu coração, que é tão magnânimo, tão misericordioso. Envolve-nos, cada um de nós, que aqui nos encontramos te ouvindo as tuas palavras, através desses que tu envias nas ondas da rádio. Envolve também, Jesus, hoje, a nossa querida irmã, que irá nos falar um pouco de um tema tão importante para esse nosso momento de aprendizado evolutivo. Que nós todos, encarnados e desencarnados, possamos aqui colher essas flores magníficas e abençoadas de teus ensinamentos, que as tuas palavras ecoem em nossos corações e permaneçam nos incentivando a melhoria, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meu povo, bora começar esta quinta-feira acalmando tudo. E bora lá, o DJ JB já sabe qual é a receita boa para harmonizar o nosso cuscuz de hoje. Então, DJ JP, solta o som, rapaz! Deixa eu ouvir uma canção que fale de perdão. Eu sinto muito, vem me perdoa, porque te amo e te agradeço. Você sente muito, eu sei, e eu te perdoo. E diz que me ama,
vier te visitar numa canção, deixa o coração se abrir e libertar, deixa voar. Tanto passarinho preso a esperar a luz do sol. Essa é a hora de você se perdoar e dizer que sente muito, que se perdoa, diz que se ama e agradece. Toda dor da terra um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir, compartilhar o tempo aqui que nos resta. É tudo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender. Eu sinto muito, vai me perdoar, porque eu te amo e te agradeço. Essa é a canção do perdão. Essa é a canção do perdão. Essa é a sua rádio, a rádio de todas as cidades. Eu ouço, você ouve e a gente curte. E aí, galera encarnada e desencarnada? Meu povo, pense num babado bom, é o tema de hoje. E olha que a música de hoje, ela deu uma pitadinha de uma dica, sabe? Quem acertar vai ganhar um piper e uns 20 bônus hora para chegar lá no nosso lar, ou na colônia espiritual que você for. Você chega lá assim, ó, pá, chegou, né? Então, galera encarnada e desencarnada, como eu sou uma locutora muito animada e que nasceu de 7 meses, quem é cearense entende esse lindo linguajar. Vamos lá, e aí? Preparou o teu cuscuz, aquela cumbuquinha com cuscuzinho bem quentinho e aquela água fluidificada? Ainda não? Pois bora juntar a receita para fazer esse cuscuz, para crescer e ficar aquele cuscuz, ó, para alimentar o espiritual e o material. Então, vocês já devem estar se perguntando, que tema é esse, Paloma? Quem é que vai apresentar? Bem, a nossa convidada é a Sandrinha, do Centro Espírita Lar dos Humildes. E como eu gosto de mandar um bom salve, um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para a galera do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um cheiro, galera. Então, a Sandrinha, ela é palestrante, ela é um amor, ela é também facilitadora dos estudos da casa. E sem mais delongas, sem mais aquela coisa toda, vamos lá. Qual é o tema de hoje? Gente, o nosso cuscuz hoje está com gosto de perdão. Será que é gostoso para você que é rancoroso? Será que é gostoso para você que perdoa com o coração?
Pois nós vamos saber daqui a pouquinho não, é agora, porque eu não vou fazer mais suspense não, viu, gente? Sandrinha, seja muito bem-vinda, muita luz para você. Sinta-se acolhida. Boa noite, Paloma, boa noite, Isabel, boa noite, Iraci, boa noite, João Pedro. Boa noite, queridos ouvintes da rádio, que hoje é cuscuzeira, né? Estamos servindo um cuscuz gostoso, um cuscuz espiritual, que é o cuscuz do perdão, né? Então, vamos falar sobre perdão. Para a gente iniciar a nossa fala, vamos nos reportar ao momento do Evangelho em que Simão Pedro chega a Jesus para perguntar quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão. Por que que ele fez essa pergunta? Naquela época, existia um cuidado com o número 7, por ser um número cabalístico. O que que acontecia? Um vizinho de Simão Pedro, que se chamava Jetfé, ele chegou para o Simão Pedro e disse: Simão, acontece que eu tenho um cunhado que já fez várias coisas comigo e eu perdoei todas as vezes. E agora eu sinto que ele está aprontando comigo. Ele já roubou meu gado, os animais, certo? Meu gado, já fez tanta coisa, o marido da minha esposa. E eu fui perdoando. E eu já perdoei 7 vezes. E ele agora está fazendo alguma coisa diferente. E eu quero saber se eu posso perdoar novamente. Porque se eu perdoar além de 7 vezes, se eu não estou indo contra a lei de Deus. Você pode perguntar ao mestre isso, por favor? Simão Pedro, agora eu queria lhe pedir que fosse rápido, porque eu sinto que já vai acontecer. Aí você vai e me diz logo. Simão Pedro saiu correndo. Na praia, Jesus se encontrava escrevendo na areia, com uma varinha. E Simão Pedro vai chegando, quando ele vai chegando por trás, Jesus nem espera ele perguntar. Vai, Simão, e diz a ele que não só 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus estava mostrando que a gente deve perdoar infinitamente, que nós não devemos deixar de perdoar. Não podemos parar o perdão. Perdão não é só 7 vezes. Muito bem. Simão Pedro volta correndo. Quando à distância ele observa que na casa de Jetfé tinham muitas pessoas, estava um burburinho, uma multidão, e ele corre. Quando ele chega lá, o Jetfé está no chão, ensanguentado. Aí o Simão Pedro chega bem pertinho do ouvido dele e bota a cabeça pertinho e ele está arfando. E ele diz assim: diga, Simão, o que foi que o mestre disse? Ele disse que não só 7 vezes que nós devemos perdoar, mas 70 vezes 7. Aí ele diz: graças a Deus eu posso morrer em paz, porque eu acabo de perdoar novamente. Esta história, ela aconteceu e ficou no Evangelho somente o recorte da pergunta de Simão Pedro para Jesus. Porque naquela época, quando Moisés ensinou a perdoar 7 vezes, quando ele coloca na lei, ele nos traz esta mostragem, porque a condição da humanidade era outra, né? Então, vamos só dar uma olhadinha quando Jesus fala. Vejam só, está no capítulo 10, o item 14. Eu vou ler só um pedacinho, só para poder colorir um pouco a fala do mestre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás
mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Jesus, eu vou parar aqui, só para a gente refletir. Jesus dá um colorido especial para os nossos sentimentos, para que nós possamos compreender que é importante não guardar mágoa, rancor, que nós tiremos de nossas mentes a vontade, a possibilidade de tratar com vingança. E isso nós vamos ver nos ensinamentos de Jesus em vários momentos. No livro Boa Nova, o capítulo 10, que se intitula O Perdão, Filipe e Simão Pedro eles se encontravam em meio à multidão e em um determinado local, e as pessoas falavam mal de Jesus, e eles foram rebater. E quando eles chegam para Jesus, o mestre diz para eles exatamente isso, porque eles achavam que estavam fazendo uma coisa muito boa, porque eles estavam combatendo, né? Então, quando a resposta de Jesus é a coisa mais linda, ele diz assim: já vistes da uva nos espinheiros? Acaso podemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Nós nunca vimos, em nenhum momento na história, Jesus ficar discutindo com ninguém. Ele chegava, se colocava com a sua autonomia moral e pronto. Ele não ia discutir. Na hora que o Pilatos pergunta a ele, tu és o rei dos judeus? Ele diz, meu reino não é deste mundo. Porque se assim fosse, aqui eu não estaria. Né? Aí ele diz, és rei? Aí Jesus diz, tu o dizes. Ele nunca ficava discutindo, ele não entrava em dissídio com ninguém. Ele simplesmente dizia e pronto. Mas ele não ficava trocando discussões. Então, quando Simão Pedro e o Filipe fazem isso, Jesus combate para que eles não façam isso. A gente não tem que combater o mal com o mal. E durante todos os ensinamentos do mestre, ele pauta pelo perdão com suas atitudes. Ele faz. Na hora que Simão Pedro, o soldado Malco, vem e corta a orelha, o Simão Pedro corta a orelha do soldado Malco, Jesus pega a orelha e coloca no lugar e diz assim para Simão Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, nós não temos que rebater, nós temos que sintonizar em um outro tipo de vibração. Nós não devemos, em hipótese alguma. Aí alguns de nós dizem assim, Sandra, mas quem se abaixa demais, o fundo aparece. O maior herói é o que vence a si mesmo. É o que consegue vencer o seu orgulho, o seu melindre, a sua vaidade e tenta trabalhar a empatia. Se coloca no lugar daquele ofensor, porque normalmente o que ofende é uma fera ferida,
é alguém que está machucado, é alguém que não está bem, é alguém que está sofrido. Por isso é que ele fere. E não é combatendo que nós conseguiremos vencer as nossas tolices, o nosso orgulho. Nós temos que sair dessa condição vibratória para entrar na do perdão. Existe também, ou principalmente, o perdão de si mesmo. Esse perdão é o mais difícil. O espírito Erasto, ele diz no livro Céu e Inferno, lá em Espíritos Felizes, ele fala que o grande maior motivo que a grande maior quantidade da humanidade sofre na hora de desencarnar é pelo sentimento de culpa. É porque não se perdoa. É porque acha que não fez o que deveria fazer, por esse ou por aquele, que não se deu o tanto que deveria se dar, porque a gente ainda tem a mania de viver esperando o futuro, esperando o amanhã para resolver determinadas coisas. Quando nós começarmos a trabalhar o autoconhecimento e estabelecermos metas para a nossa caminhada do dia a dia, ou seja, nos disciplinarmos, como muitíssimo bem nos ensinou Eurípides Barçanufo, que ele era extremamente disciplinado. Desde que o dia amanhecia até o final do dia, ele tinha tudo anotado, de 15 em 15 minutos, o que ele ia fazer, e ele fazia com todo o cuidado de vivenciar cada tempo da melhor forma possível. Se era hora de oração, era hora de oração. Se era hora de trabalho no campo material, de cura, de preparação de medicamento, de qualquer coisa que ele fosse fazer, era aquele momento ele se dedicava de corpo e alma, fazia da melhor forma possível. Então, o perdão, para que nós perdoemos o outro, nós temos que começar também perdoando a nós mesmos. E como é que a gente se perdoa? Que esse é o mais difícil dos perdões, é o perdão a si mesmo. Como é que a gente se perdoa? A gente primeiro, a gente tem que compreender por que nós fizemos isso. E vamos tentar nos colocar no lugar do outro, ao qual nós atingimos, nós ferimos, e vamos chegar perto e vamos pedir perdão para que nós consigamos verdadeiramente sair dessa energia de desamor. E quando o outro não nos perdoa, como é que nós devemos agir? A gente pediu perdão e realmente a gente se arrependeu e o outro não nos perdoou, então aí o problema já é dele. A nossa parte nós fizemos. E vamos tentar corrigir o máximo e o melhor possível aquilo que nós fizermos de errado. Quando nós cometermos algum equívoco, algum desequilíbrio, algum pecado, como se chama, que é uma pedra de tropeço, que é o que nos atrapalha, que é o que nos desarmoniza, nós vamos parar, refletir, para tentarmos corrigir aquilo que nós estamos fazendo de errado. E se não der para corrigir, porque nós cometemos algo que não dá para corrigir nessa encarnação, então a gente vai tentar fazer o que nós pudermos de melhor. Aí vocês dizem assim, Sandra, como é que não dá para corrigir nessa encarnação? O que é isso de tão sério? Tirar uma vida é algo muito sério. Aí como é que eu posso corrigir? Eu não posso devolver a vida para aquele que eu tirei. E posso, sendo mãe dele novamente, né? Ou, novamente não, passando a ser mãe. Aquele que eu tirei a vida, eu peço ao Pai de infinita bondade que eu possa lhe devolver a vida. Mas não é só isso. Eu vou tentar ajudar, socorrer aqueles que se encontram em situações semelhantes.
Eu vou tentar ajudar a família, vou tentar fazer o que eu puder dentro das minhas possibilidades para aliviar a dor da minha culpa, porque o sentimento de culpa que eu estou tendo neste momento, é algo que me empobrece. E para que eu consiga enobrecer os meus pensamentos, as minhas reflexões, as minhas atitudes precisam mudar. Então, para perdoar, eu tenho que me perdoar, me reconhecer que eu preciso do meu perdão. Para perdoar o outro, eu preciso olhar para o outro com empatia, reconhecer nele um filho de Deus que falhou, que cometeu de forma equivocada algum erro, e eu preciso tirar de mim o orgulho de me sentir pelo melindre, me sentir machucado. Eu tenho que retirar de dentro de minha alma essas tolices que nós nos achamos machucados, magoados. Não, nós precisamos sair dessa vibe, nós precisamos sair desse tipo de sintonia e entrar numa sintonia de amor. Como é que eu quero seguir os passos do Cristo se eu, começando por mim, eu não perdoo? É preciso perdoar, tirar a dor que agora está na minha alma. Aí vocês dizem assim: ah, Sandra, é muito fácil você dizer, só que para eu dizer, eu já trabalhei, e foi duro, e eu consegui. Eu não sosseguei enquanto eu não perdoei, mas eu consegui. Eu pedia, sempre que eu me lembrava da pessoa, eu pedia a Jesus: me ajude a perdoar, me mostre uma luz para que eu consiga perdoar. E a gente vai indo, e esse foi o primeiro e o mais difícil. A partir daí, a gente vai se acostumando, a gente vai conseguindo perdoar com mais facilidade. E o conselho que a gente recebe e que a gente dá é o seguinte: é preciso ser logo. A gente não deve deixar alimentar, não deve alimentar a dor da mágoa. Tem que ser logo, procurar logo vencer. Como é que a gente vence logo? O Santo Agostinho ele ensinava que todas as noites, no livro dos Espíritos, questão 919, item A, é uma página toda que vale a pena a gente estudar, a gente ler e a gente refletir. Que todas as noites, ao se deitar, ele, quando estava na Terra, ele fazia uma reflexão do seu dia e via o que ele poderia melhorar no dia posterior. O que ele poderia fazer para melhorar, para ser melhor. E alguém ele magoou hoje, no dia posterior, ele já iria pedir perdão, ele já iria se reportar à pessoa para buscar o perdão. Nós temos no Evangelho uma parábola que Jesus fala do filho pródigo, né? Ele mostra que é muito interessante sobre o perdão, que aquele filho que dissipou o dinheiro, a parte dele, né, da sua herança, foi e jogou tudo fora, com farra, com tudo. Ele volta e o pai tinha 2 filhos. Um fazia tudo direitinho e esse fez tudo errado. Mas ele se arrepende e volta. E quando ele volta, o pai o recebe da melhor forma possível. Manda matar um boi, faz uma festa para poder receber o filho. Aí o outro filho diz assim: mas eu me dediquei de corpo e alma, fiz tudo para você, você nunca fez uma festa para mim. E ele que vai e que faz tudo errado, jogou tudo fora, os bens que o Senhor confiou a ele. Aí o pai diz assim: você está aqui, esse estava perdido e estou reencontrando.
A mesma coisa, Jesus fala das ovelhas perdidas, que posso ter 99 ovelhas, todas estão no aprisco, e uma se perdeu. Eu deixo as 99 e vou salvar aquela. É a busca do perdão, de cuidar do outro, de não deixar que o outro se perca. Então, a nossa parte, são muitas as partes do Evangelho. Tem a parte do Senhor que tinha uma dívida, né, que estava devendo, e Jesus conta, na hora que ele cuida de Maria de Magdala, no banquete de Naim, ele fala para os dois, ele diz para o Simão, o fariseu, que haviam 2 devedores, e esse senhor, um lhe devia 50 dinares, 50 dinheiros, e o outro lhe devia 500 dinares, que são 500 dinheiros, e ele perdoou a ambos. Qual ele perdoou mais? Aí o Simão, o fariseu, diz, claro, Senhor, que ele perdoou aquele que mais lhe devia. Ele disse, muito bem respondeste, Simão. Coloca a mão na cabeça de Maria de Magdala e diz, mulher, muitos são os teus pecados que te são perdoados. Vai e não peques mais. E aí ele mostra que por quê? Que ela é perdoada e o Simão, o fariseu, que só devia um pouquinho, não é perdoado. O perdão é muito maior para ela. Ela estava com 7 espíritos obsidiando. O Simão, o fariseu, estava só com orgulho querendo se mostrar. Então, quando Jesus mostra, em toda a caminhada do mestre, ele vai mostrando pontos importantes de que nós precisamos perdoar. Na hora da partida, ele diz assim, perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Com quem? Com aqueles algozes que estavam, que o vilipendiaram, crucificaram e o deixaram naquela condição de sofrimento, tiraram a sua vida e ele pede a Deus que os perdoe. Então, Jesus a luz máxima, é o nosso governador espiritual, é o nosso modelo e guia, é o nosso verdadeiro modelo e guia. Então, é a ele que nós devemos seguir os passos, porque os passos dele, que nos leva a atravessar pela porta estreita, é nos mostrando, é difícil. Por que é difícil? Porque nós somos atrasados. A gente tem que se burilar para aprender a fazer o trabalho do auto-perdão. Temos que nos burilar para tirar o orgulho que nos acrisola para poder perdoar os demais. E temos principalmente que cuidar de trabalhar em nós a humildade e pedirmos o perdão àqueles os quais nós machucamos de um jeito ou de outro, porque nós somos ainda aqueles que magoam e não observamos. Por isso, nós precisamos ter cuidado. Uau, Sandrinha. Muito bem. Hoje, os tons do cuscuz de hoje foi tons de perdão. E a cada palavra, a gente aprende aqui muito, gente, aquele saculejo também. E para a gente ainda se acalmar desse saculejo todo, o DJ JP já está por aí. DJ JP, solta o som, rapaz. Bora animar.
Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Voltamos com o quê? Menina, essa segunda parte, olha, Tim Vanessa, gente, harmoniza, anima, acalenta. É aquele abracinho no coração. Menina, até o meu coração ficou igual ao do Grinch, quando o Grinch passou a amar o Natal, né? Enfim. E aí, galera, o nosso privado aqui tá pipocando, mas é pipocando igual pipoca no fim de tarde na pracinha da cidade. É disso que eu gosto. Então, Sandrinha, esse tema do perdão, ele é muito pertinente e ele é super necessário, porque, como a senhora falou, a gente, para perdoar, precisamos nos perdoar. Aí é que fica, perdoar é esquecer? Não necessariamente, Paloma. Perdoar não é esquecer, porque a gente não vai esquecer, porque se a gente esquecesse, nós não estaríamos na condição de aprendizado. Então, não é preciso esquecer. Perdoar é se desligar, é sair da conexão. Se nós compreendêssemos o quão importante é, o que ficou para o passado, a gente não deve ficar pegado, apenas lembra, mas se desliga. Perdoar não é esquecer. Perdoar é tirar a dor da mágoa do coração. É importante que a gente se desligue daquele tipo de vibração em que nós estávamos, porque ficamos magoados, viu? Mas perdoar não é... Show de bola. Olha aí, viu, gente? Perdoar não necessariamente é esquecer. Vamos anotando aqui na caderneta espiritual. Menina, a Isabel aqui já tá coçando a mão assim para levantar. Vamos lá, Isabel. Fala que a Sandrinha te escuta, hein? É isso aí, Paloma. Sandra, eu ouço muitas pessoas, quando a gente vai falar, estudar esse tema do perdão, elas falam assim, Isabel, como é que a gente perdoa? Eu não consigo perdoar. Você citou Santo Agostinho. Tem alguma forma da gente fazer um exercício, alguma coisa para a gente ir chegar a esse perdão que o Evangelho nos concita? Tem como você nos orientar? A principal forma de nós sabemos que cada coração reage de forma diferente, mas a melhor forma da gente lutar para retirar a dor da mágoa é a gente tentando trabalhar a empatia, tentar se colocar no lugar do outro, tentar compreender por que o outro agiu assim. Às vezes a gente descobre bem rapidinho quando a gente trabalha a empatia. Já vai logo descobrindo, aí a gente até se apieda, o outro ele é digno de nosso respeito, de nosso olhar de piedade, porque ele não está, pelo contrário, a gente já passa a achar assim, poxa, eu no lugar dele teria feito muito mais, porque ele está muito sofrido. E eu costumo dizer que, normalmente, uma pessoa que fere é uma fera ferida. Normalmente. Eu tive uma experiência de uma aluna na escola pública, que ela chegava e ela era grosseira com todo mundo. E ela se sentava, isso era pré-adolescente, e ela se sentava na carteira e baixava a cabeça e dormia. Ali dormia. Quando se levantava, aí eu cheguei para ela, fui falar, só faltou me engolir. Aí eu fiquei olhando, me deu uma pena dela. Eu digo, minha filha, você não dormiu? Ela disse, não é a senhora que... Aí ela vomitou. E de noite o pai botou para fora de casa porque estava bêbado, todo mundo botou, a minha mãe me botou para fora, todo mundo ficou do lado de fora, no meio da rua, sem dormir. Não é a senhora?
eu fui falar com todo carinho. Aí, quando eu vi, aquilo ali me deu uma dor. Então, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que as pessoas agressivas esse que agride é porque ele está por dentro machucado. Então, não são pessoas que a gente deve rebater, que deve discutir, deve brigar, não. São pessoas que precisam de um nosso olhar cuidadoso, amoroso, e precisa, sim, de um olhar amigo da nossa parte. Deu para responder, Isabel? Deu sim. Não é à toa, não é, Sandra, que essa quinta bem-aventurança foi a última que Kardec colocou em O Evangelho segundo o Espiritismo, às vésperas dos próximos capítulos, que era falando de amor. Então, é a gente exercitar, se colocar no lugar do outro. Tem até um conto oriental que eu estava vendo. De repente, vem essas histórias para a gente, né? De um monge que estava tentando entrar em meditação. Então, ele entrou dentro de um barco, foi para águas calmas, e ali ele fechou os olhos e tentou entrar em meditação. É aquele negócio, silêncio interior, né? Busca da paz interior. E aí ele sentiu que outro barco trombou nele. E aí ele começou a se agitar, começou a sentir raiva. E como é que pode essa outra pessoa vir aqui me tirar dessa minha tentativa de me equilibrar? E quando ele abre os olhos, ele vê que era um barco que estava à deriva sozinho. E aí ele chega à conclusão que aquele sentimento de raiva era nada, era dele mesmo. Ele estava sentindo raiva de ninguém, era ele mesmo que estava cultivando. Então, se a gente começar a fazer esse esforço, porque é um esforço, né, Sandra? A olhar o próximo empaticamente. É um trabalho. Diário, né? Santo Agostinho sabe tudo. É isso aí, obrigada. Sandrinha, eu tô amando porque o PVD, o privado, pipocou. E eu vou mandar um abraço fraterno com muito glitter para a minha amiga Kilza, que está nesse momento ouvindo o nosso Cuscuz com Espiritismo. Então, Sandrinha, mais uma pergunta. Chico, arrepiei aqui com essa pergunta. Perdoei um desafeto meu, porém sinto que não quero mais conviver com essa pessoa. Significa que o perdão não valeu? A gente passa por certas situações, né, Sandrinha? Isso aqui eu me identifiquei, não vou mentir, não. Quem nunca, né? Já teve aquele desafeto familiar, com um colega. Às vezes a gente tem certas reações. E aí, Sandrinha? Perdoar um desafeto e não querer conviver com ele não está fora da nossa caminhada, não. A gente pode ter perdoado e não querer mais conviver. Agora, dizer que perdoa, mas que é bem longe, aí a história é outra. Se você disser assim, eu perdoei, mas não quero nem ver, aí não perdoou. Só perdoou da boca para fora. Agora, se nós perdoamos e achamos que não tem mais sentido a gente conviver, quebrou alguma coisa, precisa se trabalhar, porque esse perdão ele não está completo. Ele não está completo. Pode estar separado, mas não desejar o outro pelas costas. Aí não foi um perdão. E se não é completo, não é perdão. Para ser perdão, tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. É quando a gente deseja o bem para o outro. Aí já está aprendendo a amar, então já perdoou de verdade. Esse perdoar o desafeto e querer estar longe, aí a história é diferente, viu? Já é a Kilza, né? Sei lá como é o nome da menina aí que... Não, a Kilza foi um alô, a pergunta foi minha mesma, eu me exponho, não vou mentir não, gente. Foi, então, ainda tem outra, viu, Sandrinha? Deu para responder, Paloma? Deu sim. Mas, Sandrinha, para fechar com chave de ouro, da cor de cuscuz, em relação às pessoas rancorosas, eu não vou mentir, tem momentos que eu sinto rancor desde 2008, dos anos 90, quem nunca, né, gente? Um rancorzinho dos anos 70, quem nunca? Enfim, em relação ao rancor, você tem um desafeto com uma pessoa que está no seu planejamento reencarnatório, que vocês têm que se resolver. Porém, o perdão ele não é trabalhado, ainda acumula ainda mais. Se não trabalhar o perdão ele é unilateral ou ele é bilateral? Para poder continuar e se finalizar totalmente esse ciclo reencarnatório com esta pessoa, para poder cada um seguir o seu caminho. Depende. Às vezes o perdão pode ser unilateral
e às vezes ele pode ser bilateral. No livro Tráfico, um doloroso resgate, ele mostra um caso de o perdão precisar ser bilateral. Eu vou mostrar os dois casos. Vou ver se dá tempo, né? O unilateral e o bilateral. Aí, nesse caso, era um traficante de drogas que vendia a droga para um determinado jovem e o jovem afundou na vida. Mas quem ficou magoado foi o pai. Aí, quando o pai encontra o traficante, isso é só um recorte do livro. Quando ele encontra o traficante, ele pega e manda prender. O pai tinha uma condição financeira muito boa. E manda prender. E o traficante vai preso. Só que ele não sossega. A mágoa dele é tão grande que ele não sossega. Ele vai lá dentro da prisão e mata o traficante. Só que o traficante, na hora de morrer, pediu, ele não. Aí ele ficou com ódio dele, o traficante. Aí ele não sossega, passa a obsidiá-lo e não sossega enquanto ele não morre. E quando os dois estão desencarnados, eles brigam de uma forma terrível no plano espiritual e ficam exaustos e caem e desmaiam. Depois, quando eles voltam novamente, eles brigam, aí ficam exaustos. Isso foram anos. E a espiritualidade superior, os benfeitores, lutam, ajudando, orando. Aí um deles consegue sair. Sabe qual? Adivinha qual dos dois que perdoa primeiro? O traficante. O traficante. Aí o que acontece com o traficante? Eu adoro esses plot twist, viu, Sandrinha? Aí, ó, o que acontece? Aí o que acontece com o traficante? O traficante é odiado não só por aquele, mas por muitos pais que seus filhos foram destruídos por ele. Aí e ele se arrepende, de verdade ele se arrepende. O que a espiritualidade faz para poder ele reencarnar? Porque ele tem muitos inimigos. Ele reencarna em um dos polos, no gelo, lá como ele passa. É o esquimó. Um esquimó, eu estava tentando lembrar. Um esquimó. E ele vai ser um esquimó, e aqueles que ele consegue resgatar dos inimigos, ele tem, salvo engano, não sei se são 11 ou 12 filhos. E ele vai viver só para criar os filhos, como esquimó. Os obsessores mais sérios não vão para o gelo. Eu sou uma que, se eu fosse ser obsessora, eu não ia para o gelo, porque eu detesto frio. E aí o que eles fazem? Ele faz, nessa encarnação, ele consegue já se burilar muito, porque ele já cuidou de vários que ele prejudicou. Então, aí nós estamos mostrando um caso bilateral. 2 que não perdoaram. Ainda tem tempo para eu contar o unilateral. Aí, agora, o unilateral é contado no livro... Eu sei que é no Hospital Esperança. Eu estou tentando me lembrar se é o Reforma Íntima Sem Martírio ou se é Livro da Esperança. Eu esqueci qual é dos dois. O caso de uma senhora espírita, e na casa espírita ela vivia, todo mundo gostava dela. Ela ajudava Deus e o mundo, a todo mundo. Mas ela era infeliz, ela só tinha uma filha. E ela dizia sempre, a minha filha é minha inimiga do passado. E quando ela desencarna, todo mundo dizia, Ave Maria, ela foi para um lugar muito bom, porque ela fazia muito bem, ela ajudava todo mundo, ela isso, ela aquilo. E quando ela chega no plano espiritual, o que foi o problema? A filha não era inimiga do passado. A filha era uma grande amiga dela do passado e não reencarnava porque ela era abortada. Aí ela, como era muito amiga dela, se oferece para ser mãe da amiga. E quando ela engravida, o pai abandona, o pai da criança, e ela só pensou em abortar. Aí a filha nunca perdoou, durante a encarnação toda. Nunca perdoou. E ela vivia no plano espiritual infeliz, porque ela não tentou conquistar a filha. Ela só se acostumou com a ideia que era inimiga do passado e pronto. Aí o trabalho dela era para
agora reconquistar a amiga que era filha, né? Então, aí, para mostrar um caso de um lado e o outro caso dos dois lados, a mágoa sendo dos dois lados. Trabalho que a gente precisa fazer. Sandrinha, a história com perdão é cheia de plot twist, traduzindo reviravoltas. E como o tempo urge e não urge, vamos agradecer a sua presença. Foi muito bom. E isso, espero que o episódio de hoje, nosso encontro, auxilie mais os nossos irmãos a se perdoarem, a perdoarem seus desafetos. Se não rolar agora, meu amor, vamos continuando. Reforma íntima tá aí, ó. Um dia de cada vez, um passinho. Então, Sandrinha, faça suas breves considerações finais e eu só queria pedir uma coisa. Eu amo a sua prece. Convido-lhe para fazer a prece final. Eu quero estar, ó, tinindo, meu amor. Tá certo. Então, o que a gente gostaria de fechar é que é muito importante e necessário que a gente trabalhe no nosso cotidiano para não ficar com mágoa de ninguém, mas, principalmente, com o cuidado, o olhar cuidadoso com todas as pessoas que nós encontrarmos no dia a dia, porque às vezes a gente magoa, às vezes a gente machuca sem nem prestar atenção. Por isso, nós precisamos estar mais atentos aos nossos irmãos de caminhada cotidiana, para a gente não magoar ninguém. E trabalhemos, sim, para perdoar. E se nós tivermos alguém que nós alimentamos mágoa, oremos, peçamos os nossos anjos guardiães que nos ajudem a perdoar, que a gente vai conseguir. Podem ter certeza, por maior que seja a dor que alguém nos causou, oremos por ele, peçamos por ele, que nós conseguiremos. E nesse momento, aqueles que se sentirem melhor, fechemos os olhos. Sede de luz, tem sede de paz e de amor. Mentalizemos no alto do céu uma luz que irradia sobre a terra, que ilumina todo o planeta, que ilumina os enfermos do corpo, que ilumina os enfermos da alma. Peçamos a Jesus pelos que se encontram prisioneiros nos cárceres, prisioneiros no leito de enfermidade, prisioneiros